Glória a Deus. O que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Lá na igreja de Éfeso, tinha os que diziam ser apóstolo. Não, eu sou apóstolo de Cristo. Na igreja de Éfeso, eu sou profeta de Cristo, Deus. Os que diziam, eu sou apóstolo. Mas a igreja de Éfeso não podia sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achaste o quê? Mentirosos. Eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Do pó eu vim, do pó eu vou voltar. Eu não sou nada. Eu não sou apóstola, eu não sou profeta. Eu não sou nada. Eu faço como João Batista. Eu não sou digna de desatar as correntes das suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, o homem que Deus enviou junto de Jesus. Ele era 6 meses mais velho de Jesus. 6 meses só. Creio que eles tinham a mesma idade, só era mais velho meses. E ele, um grande profeta de Deus, João Batista, ele falou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é, quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, ele viu, ele é o que? Testemunha. Testemunha, testemunha do Filho de Deus. Ele viu o Espírito Santo vindo, ele viu o céu se abrir e o Espírito Santo repousar sobre a cabeça de Jesus na hora do batismo. E ele ouviu a voz dizendo: eis meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. E ele falou para todos ali em Jerusalém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E muitos iam lá com ele: quem és tu? Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és João Batista, tu és o que a gente está esperando, o profeta. Ele disse: não, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho. Ele apontou para quem? Para Jesus. Nós apontamos para quem? Para Jesus. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, glória a Deus. E sofrestes e tem paciência. Era uma igreja que sofria muito pela palavra de Deus. E era uma igreja paciente. Aquele povo era o que, irmã? Paciente. E era um povo que trabalhava muito pela obra de Deus. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Eles trabalharam muito pelo nome de Jesus Cristo, de dia e de noite, incansavelmente, ensinando a palavra. E não se cansaram. Trabalhaste pelo meu nome. Como é maravilhoso trabalhar pelo nome que está sobre todo nome, e todo joelho vai se dobrar.
Quando que vai acontecer isso, irmã Socorro? Um dia vai acontecer. Já está acontecendo. Mas um dia esse homem que ontem a irmã Socorro chorou muito, porque Deus levou a irmã Socorro ler o livro de 2 Samuel. E a irmã Socorro leu as últimas palavras de Davi em 2 Samuel. 23, que diz: e estas são as últimas palavras de Davi. Disse Davi, filho de Jessé, disse o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó e o suave salmo de Israel. Ele falou e disse: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Então, quem nós devemos focar nossa atenção? Como eu já disse, nos profetas da Bíblia, que trabalharam muito para Deus. Abraão trabalhou 100 anos para Deus. Deus chamou ele, ele tinha 75 anos de idade. Quando Deus chamou ele tinha quantos anos, irmã? 75 anos de idade. Ele saiu da terra dele e ele foi para uma terra em que Deus mandou ele ir. E Deus disse: farei de ti uma grande nação. E Deus era com quem, irmã? Com Abraão e Sara. Começou com esse casal a história de Deus na terra. Começou com esse casal, aleluia, a história celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o justo. Haverá um justo. Lá na época do rei Davi, lá na época de Abraão, de Adão, já se falava em Jesus Cristo. Lá na época de Samuel também já se falava em Jesus Cristo. Na época dos profetas, homens que trabalharam pelo reino de Deus aqui na terra. Incansavelmente trabalharam para um Deus vivo, um Deus eficaz, um Deus recompensador, um Deus que salva, que liberta. Incansavelmente. E ele disse que haverá um justo que domine sobre os homens, Jesus Cristo. Ele vai o quê? Dominar. Aleluia. Que domine no temor de Deus. Que maravilha. É o desejo do nosso coração. Jesus Cristo é o capitão. Jesus Cristo é esse homem que as igrejas, Efésio, Esmina, Pérgamo, todas as igrejas trabalhaste pelo meu nome incansavelmente. O apóstolo Paulo trabalhou pelo meu nome incansavelmente. O apóstolo Pedro trabalhaste pelo meu nome incansavelmente. Sofreste pelo meu evangelho. Os diáconos da Bíblia, o Estevão, aqueles diáconos que morreram, trabalhaste pelo meu nome incansavelmente. Rei Davi trabalhou para esse Deus incansavelmente. Aleluia.
Jeremias, trabalhaste para o meu nome incansavelmente, para o meu reino. Daniel, Joel, aleluia. João Batista trabalhou para Deus incansavelmente, para Jesus Cristo. E Deus procura homens e mulheres que trabalham para o seu nome incansavelmente. Para quem você está trabalhando, irmã Socorro? Incansavelmente. Para quem você está trabalhando, irmã Socorro? Para Jesus, incansavelmente. Porque ela crê no coração dela que um dia esse homem vai dominar na terra. E a sua igreja, ela crê. Ela não tem dúvida. Será mesmo? Ela acredita. O que está escrito na Bíblia, ela acredita. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Que maravilha! E será como a luz da manhã, Jesus Cristo. Quando sai o sol da manhã sem nuvens. Se nós formos examinar essa palavra, está lá no Apocalipse. Na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Quando tudo terminou já, Satanás já foi preso, já foi jogado no lago de fogo, o juízo final, a besta 1, a besta 2, o falso profeta, tudo já teve o seu fim e Jesus e seu Pai, a sua igreja, estarão governando, dominando pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, aleluia. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. No versículo 5, Deus falou poderosamente no coração da irmã Socorro. Naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, a irmã Socorro sentiu muita presença de Deus, que ela se derramou em lágrimas. No versículo 5 diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. A casa da irmã Socorro não seja tal para com Deus, não seja perfeita, porque a irmã Socorro é cheia de falhas. Olhar para a irmã Socorro, a gente vai olhar e vai procurar perfeição. Não, a irmã Socorro está em processo de perfeição, santificação. Olhar para o coração da irmã Socorro, a gente vai ver a irmã que achar amor, mas a irmã se aborrece, a irmã se chateia, a irmã tem que fazer morrer a natureza terrena da irmã Socorro, que é a cólera, é a ira, é a prostituição, é a avareza, são as obras da carne, é a inimizade. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, não seja tal para com Deus. Davi pecou, mas Deus perdoou ele com a Betseba, ele adulterou. Ele era um homem cheio de defeitos, mas ele era ungido de Deus. Ele cometeu vários pecados, mas Deus perdoou todos os pecados dele, porque ele se arrependia. Ele amava Deus. Deus escolheu ele para ser o rei de Jerusalém. Reinou 40 anos. E ele era um homem cheio de defeitos.
Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E ainda que a minha casa, ele falou, e ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. Deus amava tanto esse homem, perdoou o pecado dele de adultério com a Betseba. O filho dele morreu com ela, morreu. Ele jejuou, passou uma noite sem dormir porque o filho dele adoeceu e era Deus que estava ali. Ele casou com essa mulher, fez o que fez. Deus levantou um profeta para falar com ele. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu porque ele fez uma coisa muito má diante dos olhos de Deus. Ele mandou matar o marido da mulher. E Deus era com ele, o pecado dele. Mas Deus era com ele, Deus tinha um concerto eterno com ele. E aonde esse homem está? E com certeza na glória de Deus. Na glória de... São as últimas palavras de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ainda que a tua casa não seja perfeita com Deus, contigo, contudo, ele diz, louvado seja o nome do Senhor, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. Porque Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe de tudo, mas ele estabeleceu com Davi um concerto eterno. Que o diabo quis quebrar esse concerto. Satanás tentou, pelejou, acabar com o rei Davi de todas as maneiras. Levantou o pecado do adultério, testou ele, aleluia. Depois levantou o próprio filho dele para perseguir ele. Ele sofreu demais. O diabo quis tentar destruir o ministério dele de reinado, de sacerdote. Ele passou por tribulação, ele sofreu, mas Deus era com ele. Deus era com ele, ele foi escolhido para ser rei, para ser sacerdote em Israel, em Jerusalém, e com certeza está na glória para no céu de glória. Mas aqui na terra ele comeu pão que o diabo amassou. Mas Deus perdoou todos os pecados dele. As transgressões dele, Deus perdoou. Sabe por quê? Por causa do concerto eterno que Deus tinha com ele. O diabo não pôde destruir esse concerto, ainda que ele tentou, entrava ano e saía ano, ele tentava cilada, armadilha, emboscada, etc. Um homem segundo o coração de Deus. E morreu, está na glória com Deus, concerto eterno. Assim também o diabo tenta destruir a gente. O diabo tenta acabar com a gente, quer que a gente adultere, quer que a gente fornique, quer que a gente, fique louco, fique doido, quer quebrar a aliança de Deus, quer fazer de tudo, quer nos atribular, quer nos afligir, quer nos angustiar, quer nos oprimir. Levanta pessoas para nos trair, etc, etc, etc. Contudo, para nos criticar, é crítica daqui, é crítica dali, é pedra dali, é pedra daculá. Contudo, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus,
contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. E o diabo ficou assustado, meu Deus! Fiz de tudo para esse homem cair do cavalo. Mas Deus era com ele. Agora Deus não vai perdoar o pecado dele. Ele adulterou. Ele pecou. Agora acabou tudo. Ele jogou tudo pro alto por causa dessa mulher. Até o pecado de adultério Deus perdoou. Pecado terrível diante de Deus. Terrível, terrível. E ele não morreu. E ele não morreu porque Deus estabeleceu com ele um concerto eterno. E a casa dele não era tal para com Deus. E, como eu já disse, era cheio de falhas. Que em tudo será ordenado e guardado. Aleluia. Deus, em tudo, Deus guardou esse homem em tudo, até no pecado dele, até naquele pecado. Nas perseguições, ele era guardado. Porque ele era ungido, o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele para uma obra, para uma missão, para trabalhar incansavelmente pelo nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O seu Senhor. Em tudo ele foi guardado. Em tudo. Deus guardou esse homem, Deus também vai nos guardar. Em tudo. E ordenado e guardado. Que em tudo será ordenado e guardado. O desejo dele era construir uma igreja para Deus, um templo. Era o desejo do coração dele, mas Deus falou para ele que ele não ia fazer. Mas o filho dele ia fazer essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Prazer. Prazer de andar com esse Deus. Prazer de conhecer esse Deus. Prazer de conhecer o que está no coração desse Deus. Está em Deus, estão nele, no Deus de Israel, no Deus vivo, no Deus eficaz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
apesar de que ainda não faz brotar. Apesar de que ainda não faz brotar, mas vai brotar. Vai brotar, vai brotar um dia, vai brotar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós ainda estamos nesse tabernáculo de terra, mas vai chegar um dia que nós vamos estar face a face com esse Jesus de Nazaré. Vai chegar esse dia, e está chegando, nós estamos andando com passos bem largos para nos encontrarmos com esse homem maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Trabalhaste incansavelmente pelo meu nome. Eles amavam Jesus, eles adoravam. Eu quero estar no meio de pessoas que trabalham incansavelmente pelo reino dos céus aqui na terra. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te verei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependerem. Até para uma igreja que trabalhava incansavelmente, até para uma igreja que colocava à prova os falsos apóstolos, encontrava eles mentirosos, uma igreja que era paciente, uma igreja que era trabalhadora do Evangelho, trabalhadores do Evangelho, pelo nome de Cristo, pela doutrina de Cristo, pelos ensinamentos dos apóstolos. Ela tinha que se arrepender, porque ela tinha deixado o primeiro amor. Por isso que nós temos tudo que fazer com amor. Nada fazer por fazer, mas com amor. E Jesus, ele exige algo da gente, que tudo que nós viemos fazer para ele seja com amor no coração. Amor, primeiro mandamento da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de tudo que tu entende, de tudo, amarás o Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento. Temos que amar esse Deus. É o amor. Depois, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo tudo, mas eles tinham deixado o amor, o teu primeiro amor. Eles também aborreciam as obras do Nicolaíta, as quais também Jesus aborrece. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Eles estavam indo ao encontro do noivo. Por isso que eles trabalhavam incansavelmente. Quem foi mais ao encontro do noivo? O rei Davi. Quem mais que foi ao encontro do noivo? Todos os personagens da Bíblia. O Abraão. Ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia.